A Justiça deve decidir em breve se derruba ou não uma lei que deu origem aos supersalários na Câmara de Ribeirão Preto. O juiz da primeira vara da Fazenda aguardava apenas um parecer do Ministério Público. Porém, ontem, a promotoria se mostrou favorável à ação que pede a suspensão imediata de todos os benefícios dos servidores da Casa de Leis. 99 funcionários concursados da Câmara de Ribeirão Preto poderão ter que ressarcir os cofres públicos diante dos supersalários recebidos desde 2012, com gratificações e adicionais. O Ministério Público deu parecer favorável à ação popular que pede a suspensão imediata de todos esses benefícios. Fere o princípio da legalidade, fere o princípio da impessoalidade, porque foram poucas as pessoas beneficiadas, ou seja, dá para perceber nitidamente que foi uma lei direcionada para beneficiar determinadas pessoas, fere o princípio da moralidade, né? Fere o princípio da eficiência, fere o princípio da razoabilidade. Então, por conta disso, é que o Ministério Público vai concordar com a ação popular muito bem elaborada pelo autor. O juiz Reginaldo Siqueira, da primeira vara da Fazenda Pública, aguardava um posicionamento da promotoria para decidir se vai ou não derrubar a lei que deu origem a essas distorções salariais. A discrepância existente no Legislativo e na Prefeitura teve início em maio de 2012, com um projeto de lei do Executivo que fazia mudanças no plano de cargos, carreiras e salários. A medida permitiu ao servidor concursado, que foi comissionado, incorporar aos vencimentos os valores que recebiam anteriormente. A proposta teve apoio unânime. André Luiz da Silva, José Carlos de Oliveira, o Bebé, Bertinho Scandiuzzi, Capela Novas, Coraúce Neto, Dr. Jorge Parada, Gilberto Abreu, Evaldo Mendonça da Silva Giló, Gláucia Berenice, Léo Oliveira, Marcelo Palincas, Nicanor Lopes, Nilton Gaiola, Samuel Zanferdini, Saulo Rodrigues, Silvana Rezende, Walter Gomes votaram a favor. Cícero Gomes era o presidente da casa e Darcy Vera sancionou a lei. Todos podem ser responsabilizados. Isso vai depender de uma constatação, né? Então, não tem por que o vereador que não concordou com a lei ser responsabilizado. Então, nós temos que apurar isso e não tem como adiantar essa circunstância. O autor da ação popular é um dirigente do Partido Socialismo e Liberdade. Desde dezembro do ano passado, o PSOL está em busca de informações sobre esses pagamentos, que, segundo Sandro Cunha, é uma aberração jurídica. Foi criada uma brecha na lei para favorecer alguns apadrinhados. Uma telefonista que ganha 8 mil, outra que ganha 3 mil, por exemplo, na mesma função, trabalhando pelo mesmo tempo. Isso é totalmente inconstitucional. Nós temos que seguir o estatuto, nós não podemos criar benesses para uns em detrimento de outros, beneficiar uns em detrimento de outros, que foi isso que foi criado. A maioria dos concursados da casa recebe salário bruto superior a R$10 mil por mês. Um relatório de vencimentos apresentado no Portal da Transparência mostra ainda que 28 servidores ganham mais que os vereadores, cerca de 13 mil. Mas ainda há 6 funcionários que receberiam mais que o prefeito da cidade se não houvesse o desconto por extrapolarem o limite constitucional. Esse desmando aí, 18 milhões saindo pelo ralo aí da Câmara, lá na Câmara Municipal, com esses super salários, né? Esse parecer do Ministério Público ontem, nós entendemos que foi muito bom, é aquilo que esperávamos. Agora vai depender do juiz também, né? Para despachar favoravelmente, que eu acredito que ele vai despachar. Porque o papel do Ministério Público é fiscalizar, e o papel de todo o partido político também é fiscalizar. Nós, do PSOL, estamos atentos a esses desmandos aí. O presidente da Câmara, Igor Oliveira, não quis se manifestar sobre o parecer da promotoria. Mas, representando a mesa diretora, Orlando Pessotti disse que vai acatar qualquer decisão judicial. O vereador defende a correção das distorções salariais, entretanto, acredita na cautela, ao analisar o ressarcimento dos valores por parte do funcionalismo público. Agora, como será feito esse ressarcimento? Não é? Qual o prejuízo que este servidor, que, digamos, não tenha culpa do que aconteceu em Ribeirão Preto, como que ele vai ressarcir o cofre público? Então, essa é uma decisão que precisamos ter muita cautela e muita calma para não afetar a vida
de cada trabalhador na Câmara Municipal. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O jurídico da Câmara disse que até o presente momento a casa não teve acesso ao despacho do Ministério Público e não foi notificada da ação. Em momento oportuno, se manifestará nos autos em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa e apresentará a documentação comprobatória acerca da legalidade dos atos praticados. Gislene Lopes está ao vivo e traz mais informações. Gislene. Olha, Púcio, o prejuízo aos cofres públicos é de aproximadamente 100 milhões de reais no total de 2012 para cá. Eu converso agora com a advogada Thaís Roxo. Doutora, o parecer do Ministério Público favorável à ação popular que vocês apresentaram é um passo para corrigir o que chamam de aberração jurídica? Boa tarde. Boa tarde, Gislaine. Sim, é função do Ministério Público, como também dos partidos políticos, buscarem o aperfeiçoamento da democracia nacional. Porque esta lei realmente é uma aberração, porque ela é absolutamente inconstitucional. Ela fere todos os princípios basilares que fundamentam a Constituição. Ela é imoral, ela é impessoal, fere a isonomia e, além de tudo, o princípio da irretroatividade da lei. Ela, portanto, não pode prevalecer no mundo jurídico. É função do Ministério Público e é função do partido político fazer a ética, mostrar que os partidos não estão só para pedir voto em momentos de eleição, eles estão também para aperfeiçoar a democracia. Doutora, se a Justiça acatar, os funcionários terão mesmo de devolver dinheiro? É dever do Ministério Público e também prerrogativa da Prefeitura ressarcir os cofres públicos. Todos esses valores foram pagos, conforme eu já falei, de forma inconstitucional. Portanto, cabe ao Ministério Público apurar se houve má-fé, porque essas leis aprovadas de formas inconstitucionais, elas não podem prevalecer, porque elas são viciadas e fazem com que os cofres públicos tenham impactos grandes que causam prejuízos ao município, por exemplo, que nesse momento está sem saúde, sem vagas para creche e à beira do caos. Doutora, o autor da lei de 2012 e demais vereadores que votaram a favor também devem ser responsabilizados? Olha, a revista Época, há pouco tempo, publicou em primeira página que Ribeirão Preto figura como as 10 cidades que fazem mais projetos inconstitucionais. Então, nós temos que apurar se esses vereadores que estão trabalhando contra o interesse público têm má-fé no momento da aprovação dessas leis, porque eles estão buscando votos para se reelegerem, porque eles têm que ter em mente que eles têm que estar em busca do interesse público e não em busca dos votos, repito. O jurídico da Câmara, da época, também é responsável? Eu não conheço o parecer do jurídico na época, mas a Câmara tem uma Comissão de Constituição e Justiça. Ela tem que se respaldar nos pareceres. Eu acredito e repito que nós temos que fiscalizar a Câmara porque nós estamos sendo campeões em projetos inconstitucionais, como foi esse último da Gláucia Berenice, que proíbe a educação sexual nas escolas, mesmo a Câmara sabendo e o prefeito Duarte Nogueira vetando a lei, a Câmara foi lá e aprovou novamente, derrubando o veto do prefeito, sabendo, consciente que essa lei é inconstitucional. Então, nós temos que fiscalizar isso, para que isso não atrapalhe o município como está atrapalhando. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pussi. Obrigado, Gislene.